Ei, gente! Vocês estão bem? Espero que sim. Eu sou a Bruna Rodrigues, sou professora de História aqui no canal Não Me Explica Essa História e sejam muito bem-vindos ao canal e a mais um vídeo por aqui. Se você já me acompanha e já gosta do meu trabalho, já deixa aquele like, porque senão chega no final do vídeo, eu sei que você esquece. E se por acaso você tá chegando agora e ainda não me conhece, já aproveita, se inscreve no canal, porque tem muita coisa legal vindo por aí e ativa o sininho para você receber tudo que eu faço por aqui. Vídeo de hoje super importante: a administração do Brasil colonial. Vamos lá? Se você já assistiu ao meu vídeo sobre o Brasil pré-colonial, sabe muito bem que em 1530, cedendo às pressões das tropas francesas que ameaçavam dominar o nosso território, Portugal não teve outra opção senão nos colonizar. E a expedição de Martim Afonso de Souza foi responsável então pela vinda oficial agora de Portugal a fim de colonizar o Brasil, iniciando então a nossa história enquanto Brasil colônia. Mas o problema era o seguinte: Portugal não tinha grana o suficiente para poder bancar uma colonização. E na verdade ele também não se interessava muito pelo Brasil, que não apresentava grandes vantagens. Então a verdade é que ele queria gastar pouco com essa colonização. E a coroa portuguesa então, sob o comando de Dom João III, em 1534, teve uma ideia de administração colonial, que foi a ideia de dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Basicamente, capitanias são lotes de terra e hereditário porque passariam de pai para filho. Essa ideia, na verdade, não veio neste momento. Portugal já tinha utilizado essa estratégia das capitanias hereditárias nas suas colônias no Atlântico, ilhas como, por exemplo, Açores e Madeira. Só que qual que vai ser o problema? Essas ilhas eram pequenininhas e o Brasil era gigantesco. Então a proporção dessas capitanias vai ser bem diferente, o que na verdade vai frustrar um pouco as expectativas portuguesas com essa estratégia de administração. Bom, o que a coroa fez? Pegou o nosso litoral e dividiu em 15 lotes de terra, que se estendiam então do Tratado de Tordesilhas até a nossa costa. E essas terras foram doadas para os chamados capitães donatários. Essa galera então seriam os receptores da capitania. E quem era essa galera? De onde vieram esses capitães donatários? A grande maioria deles eram pertencentes à baixa nobreza de Portugal e que não tinham uma situação econômica lá das melhores em Portugal. Então o governo português faz uma propaganda do nosso país, do nosso território, e oferece então para que eles viessem ao Brasil e fossem responsáveis aí por organizar de fato essa colonização. Então percebam que a estratégia da capitania hereditária é terceirizar a colonização do Brasil, fazer com que outras pessoas colonizassem e a coroa, no final das contas, acabasse gastando pouco com essa colonização. Esses capitães donatários não eram proprietários das capitanias, eles tinham a posse. Qual é a diferença? A propriedade de cada lote de terra era da coroa, ou seja, em qualquer momento que um capitão donatário tivesse dando problema para Portugal, ele poderia perder a sua capitania e a coroa portuguesa entregava nas mãos de um novo capitão donatário. Então, cuidado com isso, ele tinha a posse, ele tinha o direito de usufruir daquela propriedade, mas quem era o verdadeiro proprietário era a coroa portuguesa. Um documento importante que selava aí a doação dessa terra da coroa de Portugal para este capitão donatário era a chamada Carta de Doação. E ali vinha especificando qual era o lote daquele capitão donatário, qual era ali a sua extensão. E logo após a assinatura aí dessa carta de doação, ambas as partes assinavam um outro documento importantíssimo, que era o chamado foral. Neste documento ficava decretado quais seriam os direitos e os deveres daquele capitão donatário. Bom, quais eram as obrigações dele para com a coroa portuguesa? Primeira coisa, defender o território. Então, se houvesse alguma ameaça estrangeira rodeando ali a região da sua capitania, era obrigação sua defender o território com os seus próprios recursos. Então percebam que a coroa, mais uma vez, não tem
tem gasto com isso. E ainda consegue uma proteção ali do Brasil. Além disso, tinha por obrigação também aplicar a justiça. Então, qualquer pessoa que desse problema ali, qualquer estrangeiro, qualquer indígena que ameaçasse a paz e a ordem aqui na colônia, era obrigação daquele capitão donatário exercer e aplicar a justiça dentro da sua capitania. E por fim, ele também tinha obrigação de pagar impostos a Portugal. Então percebam que ele vai ter que arrumar alguma estratégia para poder lucrar com essa capitania. E a estratégia vai ser justamente a produção açucareira nesse primeiro momento. Mas além dessas obrigações, ele tinha os seus direitos enquanto capitão donatário. O primeiro direito era de explorar o território. Então ele era livre para poder explorar toda a extensão da sua capitania, os recursos naturais, a flora e a fauna, ficava sob então o direito desse capitão donatário. E o principal direito que ele tinha era o de doar sesmaria. O que era uma sesmaria? Era uma porção de terra menor dentro daquela capitania. Galera, o Brasil é grande demais! As capitanias hereditárias vão ter extensões gigantescas. Só para vocês terem uma ideia, muitos capitães donatários morreram sem conhecer a extensão total da sua capitania, de tão grande que era aqueles lotes de terra. Então, o que a coroa portuguesa permitiu a esses capitães donatários? Que eles repartissem as suas capitanias em lotes de terras menores. Essas porçõezinhas de terra ganharam o nome, então, de sesmarias. Porém, tem um detalhe. Ele não poderia vender esses lotes de terra. Toda sesmaria era doada a um sesmeiro, que será a pessoa, então, que vai receber essa porção menor de terra. Mas ele tem uma obrigação: produzir, ou seja, cultivar dentro da sua sesmaria. Então, uma sesmaria é uma porção de terra dentro de uma capitania hereditária destinada obrigatoriamente ao cultivo. E você tinha um período de 5 anos para produzir na sua sesmaria. Caso você não conseguisse, você perdia o direito, então, sobre aquela sesmaria, que seria repassada a um outro sesmeiro. E este capitão donatário, ele poderia cobrar impostos destes sesmeiros dentro da sua capitania, e eles também tinham o direito de ficar com 10% do lucro daquilo que esse sesmeiro produzisse dentro da sua terrinha. Então percebam, a capitania hereditária é o lote maior da terra, que foi dividido entre os capitães donatários. As sesmarias eram porções de terras menores dentro de cada capitania, destinadas obrigatoriamente ao cultivo. A verdade é que esse sistema administrativo de capitanias hereditárias não vai dar certo, por vários motivos. As únicas capitanias que foram exceções e que conseguiram prosperar foram a capitania de Pernambuco, por vários motivos. O solo lá era extremamente fértil, então a cana-de-açúcar vai prosperar muito dentro daquela capitania, que foi muito bem organizada pelos capitães donatários e pelos sesmeiros, e Pernambuco se tornou a capitania mais desenvolvida economicamente do Brasil e vai ser a sede aí da base da nossa produção açucareira durante o período colonial. A capitania de São Vicente foi a primeira capitania criada no Brasil e o seu capitão donatário era o Martim Afonso de Souza, aquele que veio com a expedição colonizadora para o Brasil. Em um primeiro momento, ela vai conseguir um sucesso econômico, mas posteriormente vai ficando para trás, dando lugar aí à capitania da Bahia, que também vai conseguir um certo prestígio aí com o cultivo da cana. Então, principalmente um solo fértil e uma boa administração, tanto dos capitães donatários quanto dos sesmeiros, fizeram essas capitanias prosperarem. Tá, mas e as outras? Por que elas não deram certo? Que a gente chama aí de insucesso dessas capitanias hereditárias, por vários motivos. O primeiro deles era a falta de incentivo que esses capitães donatários tinham. Não sei se vocês perceberam que eles tinham que bancar tudo dentro dessa colonização. E muitas vezes, algumas capitanias hereditárias não tinham um solo tão fértil. Então aquela produção não vingava. Os sesmeiros não conseguiam cultivar, por sua vez os capitães donatários não tinham lucro, não conseguiam pagar impostos e acabavam abrindo mão da capitania e muitas vezes voltando para Portugal, totalmente frustrado com essa experiência. Além disso, como as capitanias eram muito extensas, era muito difícil a comunicação entre capitães donatários, o que fazia a vida desses portugueses aqui
serem muito solitárias e a distância com relação a Portugal também não ajudava, era muito longe, então essas pessoas se sentiam, né, isoladas aqui nesse território pouquíssimo desenvolvido, né? A gente estava começando a ter aí um sistema administrativo, então era um estilo de vida muito diferente do que eles já tinham em Portugal. E muitos acabavam não dando conta de sustentar essa vida aqui e acabavam voltando então para Portugal. Além disso, um fator dificultador também vai ser a hostilidade indígena. Os nossos indígenas aqui serão uma ameaça para esses capitães donatários, até porque eles eram escravizados para produção açucareira, né, para trabalharem ali nos primeiros engenhos de cana, e eles vão reagir e resistir de diversas formas possíveis. E eles eram os verdadeiros conhecedores do nosso território. Então a mata era muito densa. Então essa resistência indígena muitas vezes conseguia, né, fugir e adentrar o interior do Brasil, fazendo com que esse capitão donatário e os próprios sesmeiros ficassem de mãos atadas. Então a hostilidade indígena, a dificuldade de lidar então com esses nativos e com a nossa vegetação, né, que para eles era desconhecida, também fez com que esses capitães donatários não tivessem, né, incentivo nem vontade de continuar no Brasil e acabaram voltando para Portugal. E aí, galera, os portugueses não são bobos. Eles perceberam que essa administração em formato aí de capitanias hereditárias não deu certo. O Brasil era extenso demais, era grande demais para lidar com uma administração tão livre quanto essa. Então, o que a corte portuguesa decidiu fazer no ano de 1548? Criar um novo órgão administrativo chamado de Governo Geral. Dessa vez, um órgão centralizador. Como que funcionava? A corte portuguesa nomeava uma pessoa de extrema confiança para vir para o Brasil, assumindo o cargo de governador geral. E dentro do seu governo, né, para auxiliá-lo, teria também uma série de burocracias estatais que foram criadas para poder tentar administrar melhor o Brasil colônia. Foi criado então o cargo de ouvidor-mor, responsável por aplicar e fazer a justiça no Brasil. Também o cargo de provedor-mor, que era responsável pelo controle econômico do Brasil, principalmente a cobrança de impostos e o repasse desses impostos para a coroa portuguesa, porque muitos capitães donatários também sonegavam muito imposto. Então, para poder administrar isso melhor, foi criado o cargo do provedor-mor. E o capitão-mor responsável pela defesa e proteção do nosso território. Então, percebam que a coroa portuguesa decidiu administrar mais de perto e centralizar um pouco mais a administração, ao invés de deixar a coisa meio solta, né, nas mãos dos capitães donatários. E esse governador geral seria os olhos de Portugal aqui na colônia, controlando de maneira muito mais eficaz tudo que acontecia por aqui. E o nosso primeiro governador geral, que chega ao Brasil então em 1548, será Tomé de Souza. E o seu governo foi marcado por muitas coisas importantes aqui no Brasil. A primeira delas vai ser que a sede do seu governo será em Salvador, cidade que ele escolheu como a primeira capital do Brasil. Então, Salvador, sede do governo geral e capital do Brasil a partir de 1548. Além disso, junto com a sua expedição, ele trouxe para o Brasil as primeiras cabeças de gado, dando início à prática da pecuária aqui no Brasil, que não existia até a chegada de Tomé de Souza. E também, junto com ele, vai vir uma galerinha muito importante para o Brasil, que era a Companhia de Jesus. Os jesuítas, liderados pelo padre José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, vieram ao Brasil com essa missão de catequizar os nossos indígenas e educá-lo, né? Muito influenciados pela Contra-Reforma lá da Igreja Católica, eles vêm para o Brasil então, junto com Tomé de Souza, para começar a prática das missões e da catequização aqui no Brasil. Além disso, Portugal não estava muito satisfeito apenas com a criação do governo geral e vai fazer mais. Vai ordenar em cada vila do nosso país a criação das chamadas câmaras municipais. Qual era a ideia das câmaras municipais? Controlar ainda mais de perto as coisas que aconteciam aqui no Brasil. E as nossas câmaras municipais eram formadas por um juiz,
4 vereadores, um procurador-geral e um escrivão. E dessa forma, Portugal tentava administrar ainda mais de perto o Brasil. Então percebam o seguinte, a gente continua tendo as capitanias hereditárias, que era aquela divisão macro, né? Aqueles 15 lotes de terra no Brasil, centralizado ali em Salvador, tentando administrar melhor o Brasil. Temos o governo geral, que vai existir até a chegada da coroa portuguesa ao Brasil no ano de 1808. E ainda se aproximando mais, tentando controlar ainda mais e administrar mais de perto o Brasil, teremos nas principais vilas as câmaras municipais. E quem vai ocupar essas câmaras municipais? Os chamados homens bons. Bons por quê? Porque a galera era sangue bom, era brother, era os parças, etc. Não, eles eram bons porque eles eram a elite brasileira. Para se ocupar a Câmara Municipal, você precisava preencher alguns pré-requisitos. Dentre eles, ser homem, proprietário de terras, proprietário de escravos, católicos e sem nenhuma descendência árabe, africana ou judia. Então eram as pessoas consideradas aí a elite social e econômica no Brasil. Então já percebam como as nossas primeiras organizações políticas e ocupações de cargos públicos no Brasil já eram bastante elitizadas desde o nosso período colonial, o que nos mostra, né, com o passar do tempo, toda essa configuração que nos leva à nossa organização política, inclusive a atual. E a verdade, galera, é que quem vai ocupar, a grosso modo, essas câmaras municipais vai ser a elite econômica e social do Brasil, que naquele momento eram os senhores de engenho, porque eles eram a elite econômica, os detentores aí do dinheiro e de todo o privilégio social durante o nosso período colonial. Mas, é claro, isso é matéria para o nosso próximo vídeo. Se você gostou dessa aula, se você conseguiu entender tudo sobre a administração durante o período colonial, não se esqueça de deixar o like, é muito importante para mim e para o canal, você me ajuda muito com o seu like. E se ainda não for inscrito, aproveita, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu fizer por aqui e deixa aqui nos comentários a sua contribuição e tudo que você achou dessa aula. E eu te espero para o nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!